Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2, certo? Estamos aqui dando continuidade ao tratamento do oscilador amortecido, certo? Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Ambiental e de Engenharia Civil, certo? Bem, pessoal, fazendo uma breve revisão do que foi feito da última videoaula. Na última videoaula mostramos aqui a equação, de movimento do oscilador amortecido e falamos que é esse termo aqui que é o termo responsável pelo amortecimento, fator parâmetro beta, o parâmetro beta que é o parâmetro de amortecimento. Então, se o parâmetro beta for igual a zero, observe que se o parâmetro beta for igual a zero, a gente recupera o oscilador harmônico simples. Certo? A gente recupera o oscilador harmônico simples. Então, a inclusão do fator de amortecimento gerou essa equação de movimento que mostramos lá na parte 1, E aí, o que acontece? Abordei com vocês a questão de como que a gente ia resolver, como é que a solução seria encontrada para essa equação de movimento. E aí eu falei o seguinte, olha, é uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea. E a teoria geral das equações diferenciais, elas dizem o seguinte, olha, uma equação diferencial, ela possui uma solução da qual ela pode ser uma combinação linear, certo? De uma única solução que é proporcional ao quê? A sua derivada e a sua derivada segunda, certo? E dentro desse contexto, levantei a hipótese de que, até usando uma piada sem graça de matemática, da função exponencial, E aí eu afirmei, Na verdade não afirmei, Foi dito, Foi sugerido que a solução, tanto que tem até um termo aqui candidata, O termo candidata, a solução candidata seria essa aqui que vocês estão observando, o x, Seria um x em função do tempo, uma constante c que multiplica uma exponencial de r elevado a t, certo? E com base nessa solução, ou nessa candidata solução, e no método chamado de equação característica, chegamos à seguinte equação característica dessa equação de movimento. Que é essa aqui que é a equação característica que foi encontrada, Essa foi a equação característica. E com base na velha fórmula de Bhaskara, porque isso aqui se mostrou como uma espécie de equação do segundo grau, achamos as raízes, uma raiz R1 e uma raiz R2, que é dada pelas seguintes relações que vocês estão observando aqui, um R1 e um R2. E definimos que o ômega 1 é quem? É a raiz quadrada de beta quadrado menos a frequência natural de oscilação ao quadrado. Esse cara aqui, como vocês estão vendo aqui, esse aqui é o parâmetro de amortecimento. Ok? Então, percebam o seguinte. Com base no ômega 1, nos valores de R e na solução candidata, mostramos lá também que essa expressão aqui, essa expressão aqui é uma expressão que a princípio, satisfaz a equação de movimento do oscilador amortecido. E agora vem a pergunta, o que acontece nos casos em que ômega, beta
é maior que o ômega zero, o que acontece, né? Qual é a consequência disso? Quando o beta é igual a ômega zero, que tipo de... Ou melhor, qual é a natureza do amortecimento quando o beta for maior que zero, ômega zero, né? O que acontece quando o parâmetro de amortecimento for igual ao próprio ômega zero, né? E finalmente, o que vai acontecer quando o beta for menor que ômega zero? Então todas essas perguntas vão ser respondidas nessa parte do curso, certo? Nessa videoaula, não nessa videoaula, mas vamos focar hoje nessa parte aqui, ok? Nessa parte aqui. Então, pessoal, agora eu preciso que vocês pensem um pouco comigo aqui. Esse caso aqui, onde o parâmetro de amortecimento é menor que ômega, isso vai gerar qual consequência? Qual é a consequência? Ou, né, qual é a consequência disso? Qual é a consequência? Pessoal, se eu estiver cometendo algum erro ortográfico, depois vocês me avisem lá nos comentários, tá? Enfim, voltando aqui. Qual é a consequência desse caso aqui, quando beta é menor que ômega zero? Prestem atenção, o ômega 1 não é a raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado? Se beta é menor que ômega zero, o que vocês acham que vai acontecer com essa diferença? Ela será um número negativo, né? Será um número negativo. Se é um número negativo, como é que eu faço para tirar a raiz quadrada de um número negativo? Então, pessoal, aí a gente vai se deparar com uma coisa chamada de variável complexa. Então, temos que o ômega 1 ele vai assumir uma condição de parâmetro ou variável complexa. Ou variável complexa. Exatamente, é dos números complexos que vocês viram lá no ensino médio. Certo? Uma variável complexa. E Francisco, como é que eu vou agora ver isso, né? Como que eu vou imaginar um número complexo? Eu vi isso há muito tempo atrás, então vamos fazer uma pequena revisão sobre números complexos. Ok? Vamos lá. Eu posso escrever um número que eu vou chamar de z igual ao tipo x. Lembrando que esse x aqui não tem nada a ver com o x aqui em cima, tá, pessoal? X igual i que multiplica y. Então eu vou ter o quê? Que o meu x ele é a parte real do meu número complexo z. E o meu y ele é a parte imaginária do número complexo z. Como vocês podem ver, o i é um número imaginário. É um número imaginário.
certo? E aí vocês vão se perguntar, sim, mas qual é o contexto desse i? Então vamos fazer o contexto dele. Vamos dar um exemplo prático. Se eu tenho a seguinte operação: raiz quadrada de menos 1. Lá na oitava série, né, ou lá no final do ensino fundamental, a gente ia dizer que isso aqui não pertence aos reais, né? Ou não existe, não pertence aos números reais. Essa era a resposta que a gente colocava. Ih, deu menos 1, não pertence aos números reais. Mas houve-se a necessidade de tentar, digamos assim, representar esses números para que certos problemas fossem, digamos assim, resolvidos ou tivessem soluções que não fossem soluções numéricas, fossem soluções analíticas. Então, criou-se os números com o conjunto dos números complexos. E a principal questão foi o seguinte: ó, eu vou definir o meu número complexo i como sendo quem? A raiz quadrada de menos 1. Tanto que i ao quadrado é menos 1. Certo, pessoal? Então, vamos continuando com exemplos práticos. Se eu tiro a raiz quadrada de menos 4, novamente, no real não existe, né? Nos números reais. Mas nos números complexos, como é que eu faria isso? Eu posso escrever o seguinte, ó. Eu posso dizer que raiz quadrada de menos 4 é igual a quem? A raiz quadrada de menos 1, que multiplica 4. Que é igual também a raiz quadrada de menos 1, que multiplica a raiz quadrada de 4. E quem é a raiz quadrada de menos 1? É o i. Então eu já sei que raiz quadrada de menos 4 vai me gerar um número complexo. Certo? Vai gerar um número complexo. E essa parte aqui vai me gerar o que? Mais ou menos 2. Então esse resultado vai ser mais ou menos 2 o que? 2i. Esse camarada aqui é o i. Então dentro do conjunto dos números complexos, a raiz de menos 4 é mais ou menos 2i. Certo? Em termos de aplicação para o nosso problema aqui, repare que lá o ômega é quem? É beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. E a raiz? No caso em que o beta é menor que ômega zero, que está ali no canto esquerdo superior, a gente chega numa situação que é a seguinte: beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado vai ser um número menor que zero, certo? Então eu posso escrever o seguinte. Então eu digo que o parâmetro ômega 1 ele vai ser o quê? Da mesma forma análoga que eu fiz a raiz de menos 4, eu posso também fazer conforme o que? O beta quadrado menos ômega zero ao quadrado. É como se eu tivesse um sinal negativo
escondido aqui, um menos 1, em que já é o resultado dessa diferença. E aí eu vou ter uma espécie de menos 1 que multiplica beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Agora aqui eu já estou colocando a sentença de que isso aqui é negativo, ó, certo? Está imbuído aqui nesse caráter do menos 1. E aí quando eu faço essa raiz quadrada aqui, eu posso fazer a mesma coisa. E aí o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o mesmo raciocínio que eu fiz com menos 4, eu vou fazer aqui. Então vai ficar um i que multiplica quem? A raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Ok? Então, eu chego à conclusão que no caso em que o beta é menor que ômega zero ao quadrado, isso implica o quê? Que o ômega 1 é quem? É i que multiplica raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Então essa é a forma como se chega no ômega 1. Ele é um número complexo. Isso não tem o que duvidar. Muito bem, e aí como é que vai ficar a nossa solução? Lembre-se lá que a solução é quem é x em função do tempo. Isso é o que? Eu vou ter uma exponencial de menos beta t, abre colchete, que multiplica uma constante C1, é elevado a menos ômega 1, só que agora eu vou ter, vamos colocar o mais, né? É elevado a ômega 1t, só que agora o ômega 1, voltando aqui em cima, né? Então aqui em cima diz o que, ó? Eu vou ter, vamos colocar o C2 na frente e o C1 depois, né? Isso não vai influenciar em nada a ordem. Vamos colocar aqui o C2 na frente. E aí depois a gente coloca o C1 aqui. C2 que multiplica E elevado a I que multiplica essa raiz quadrada, beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Tudo isso aqui multiplicado pelo tempo, né? Mais uma constante C1 é elevado a menos I que multiplica a raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Também multiplicado pelo tempo, né? Isso aqui tudo multiplicado pelo tempo. E aí fecha o colchete. Então, pessoal, agora entra numa questão que esse x ele tem que mudar, ele não pode ser mais um x, né? A gente tem que mudar ele aqui. Vamos chamar ele aqui agora de um z. Um z que depende do tempo, um número complexo dessa forma aqui, ó. Porque isso aqui é um número complexo. Você vai ter um número complexo aqui. Vai ter uma parte real e uma parte imaginária, como eu falei aqui em cima, ó. Tem uma parte real e a parte imaginária. Pois bem, e aí vocês vão se perguntar aonde que eu vou ver um movimento ondulatório nisso aqui?
Aí vamos fazer a seguinte consideração. Ômega 1 a gente pode redefinir dessa forma também, né? Então, ômega 1 era isso. Então, essa raiz, vamos chamar de fator alfa, né? Vamos chamar de alfa. Para não ficar toda hora escrevendo a raiz quadrada, vamos chamar de alfa. Alfa é beta ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado. Repare que aqui já está feito o tratamento em relação ao sinal negativo, tanto que apareceu o imaginário aqui fora. Ok? Então, dentro desse contexto, temos que z em função do tempo vai ser quem? E elevado a menos beta t, que multiplica o C2 exponencial de I alfa t, tem que ter um t porque está multiplicando, mais um C1 é elevado a menos I alfa t, certo? E aí vocês vão se perguntar, Francisco, aonde que você vê número, aonde você vê um padrão de oscilação nisso? Vou já falar para vocês. O número complexo, z, ele pode ser representado dessa forma, como eu falei para vocês. X mais y, certo? Onde eu falei para vocês que a parte real de z é o x e a parte imaginária de z é quem? É o y. Essa é a representação cartesiana. Essa aqui é a representação cartesiana do número complexo. Representação cartesiana. É a representação cartesiana. Assim como existe uma representação cartesiana, a gente pode fazer uma representação trigonométrica. Não podemos? Então vamos pegar aqui o seguinte, ó. Só que a representação trigonométrica de um número complexo não é x e y. Eu vou ter o eixo vertical como sendo o quê? Todos os números do que? Imaginários, né? E o eixo x vão ser todos os números reais. Na verdade não é o eixo x, é o eixo horizontal, né? São todos os conjuntos dos números reais. Então eu posso definir um número complexo, como vocês estão vendo aqui, x mais y, como sendo o quê? Um vetor, entre aspas, né? Então eu posso definir ele como sendo isso aqui, ó. Se eu tenho um número complexo z e aqui eu tenho uma representação, um ângulo θ, aqui o eixo x, ele seria o que? A parte real de z. E o eixo y, essa componente aqui, eixo y não, o eixo vertical seria o que? A parte imaginária de z. Certo? Então é como se fosse o que? Um vetor. E da mesma forma como a gente fazia lá com vetores, a gente pode fazer a mesma coisa. Podemos fazer a representação trigonométrica de um número complexo. Então, esse termo aqui, z, eu posso escrever ele da seguinte forma. Um valor unitário, né? Um módulo unitário de z, do tipo e elevado a iθ, que é a representação de ordem do número complexo. Esse camarada aqui, em termos de funções trigonométricas, quem é ele? Ele é isso aqui, ó, é o cosseno do ângulo θ, que é esse ângulo que está aqui, mais quem? Mais i que multiplica seno de θ.
Repare, parte real, parte imaginária. Certo, pessoal? Então percebam o seguinte: se eu tenho como representar um cosseno e um seno em termos de uma função complexa, de um número complexo e elevado a θ, eu posso também representar funções trigonométricas também em função de uma exponencial. Como vocês estão vendo aqui, uma exponencial é elevada a θ, certo? E se no lugar do θ fosse um ômega 0t, ou um ômega ou um alfa t, certo? Então aqui aparece o caráter ondulatório, se esse θ varia com o tempo, ok? Mas vamos com calma. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a seguinte análise com vocês aqui. Eu quero expressar funções trigonométricas do tipo cosseno e seno em relação a esse e elevado a θ. Eu vou dizer o seguinte, que o meu seno de θ, meu seno do ângulo θ, ele pode ser dado dessa seguinte forma, ó. E elevado a Iθ, certo? Mais quem? E elevado a menos Iθ, divididos por quem? Por 2i. Ok, perdão, aqui não é mais, aqui é menos. Isso é uma forma de representar o seno de θ. Será que isso é verdade? Vamos ver. Quem é E elevado a Iθ? Não é esse camarada aqui em cima? Não é o cosseno de θ mais I seno de θ? E quem é E elevado a menos Iθ? É o conjugado dele. A gente chama isso de conjugado, que vai ser o cosseno de θ. Só que em vez de ser mais, vai aparecer o menos. Menos I seno de θ. Ok? Então temos o quê? Que o seno de θ aqui é igual a quem? 1 sobre 2i, que é um número imaginário. E elevado a θ é isso, que é o cosseno de θ, mais I seno de θ, ok? Menos cosseno de θ, certo? E aí, olha só que engraçado, aí você tem menos, o menos, e aí vai dar mais. I seno de θ. Esse camarada aqui cancela com esse camarada aqui, ok? Esse seno de θ aqui vai ser igual a quem? 1 sobre 2i, que multiplica quem? I seno de θ mais I seno de θ. Isso vai dar 2i seno de θ. Vou cortar esse 2i com esse 2i. E repare, olha o que eu encontrei. Eu provei que o seno de θ é igual ao seno de θ. Certo? Aí você vai dizer, ah, Francisco, você já sabia que ia dar esse resultado. Sim, eu já sabia que ia dar esse resultado. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo aqui um barulho externo, desconsidere, tá? Eu estou numa área rural e esse tipo de coisa acontece. É um grilo aqui, um grilo feliz. Ele está feliz porque está estudando física aqui, oscilador amortecido aqui com a gente.
Então, pessoal, temos um seno de θ igual a seno de θ. Na verdade, isso aqui é uma forma de mostrar que isso aqui é verdadeiro, certo? Isso aqui é verdadeiro. É uma relação verdadeira, ok? Mas digamos assim, o grande barato, a grande sacada, né? A grande sacada é isso aqui, ó. É esse tipo de representação que eu posso fazer de um número complexo. Que é isso aqui que vai ser importante para o caso do oscilador amortecido. Nesse caso específico que a gente está observando quando o parâmetro beta, que eu mostrei para vocês aqui, quando o parâmetro beta, esse quadrado aqui não é para estar aqui, certo? Quando o parâmetro beta é menor fazia até com outra cor. Quando o parâmetro beta ele é menor que ômega zero, certo? E aí, pessoal, observem o seguinte. Essas relações aqui, se eu substituir elas por, em vez de ser θ, eu colocasse alfa, né? Ao invés, no lugar de θ, eu colocar o alfa, né? É interessante, né? A verdade é alfa t. Como é que ficaria a relação lá em cima? Ficaria assim, né? Meu número complexo z, em função do tempo, continua aparecendo a exponencial de menos beta aqui. Não pode sumir isso aqui. Abre colchetes, aí eu vou ter que uma constante C2 é elevado a quem? A I alfa t mais uma constante C1 que multiplica é elevado a menos I alfa t. Lembrando que o alfa é aquele termo da raiz quadrada. Então, eu vou abrir agora isso, né? No lugar de θ eu coloco alfa t. Z de t vai ser quem? E elevado a menos beta t. Aí vamos abrir isso tudo. Vai ficar um C2 que multiplica cosseno de alfa t, certo? Mais I, não pode esquecer, seno de alfa t, aí fecha o parênteses, né? Esse parênteses aqui é do argumento do seno. Mais quem? A constante C1, não sei se vai dar para fazer aqui, mas acho que dá sim. Vai ser a constante C1, abre parênteses, vou ter cosseno de alfa t menos I seno de alfa t, fecha parênteses e agora fecha o colchete. Preste bem atenção aqui agora, né? Eu vou ter a seguinte relação aqui agora, ó. Z em função de t vai ser E menos beta t,
que multiplica colchete aqui. Aí eu vou ter C2 cosseno de alfa t. Na verdade vai ser assim, vamos já colocar em evidência, ó. Eu vou ter C2 que multiplica cosseno de alfa t mais C1 que multiplica cosseno de alfa t. Então, na verdade, eu vou ter um C2 mais um C1, né, que multiplica um cosseno de alfa t. E aqui eu vou ter o que? Mais, mesma coisa, um C2. Só que agora não é mais. Aqui não vai aparecer um fator mais, vai aparecer o que? Um fator menos, né? O C2 menos um C1, que multiplica quem? Que multiplica o nosso amigo seno de θ, ou perdão, seno de alfa t, e o fator i, né? Vamos colocar o fator i aqui na frente. O fator i aqui. Então, essa é a relação que a gente chegou. Então, temos esses dois, temos essa relação aqui, certo? C2i seno de alfa t, certo? O fator i também é um fator em comum. E aí a gente chega nessa expressão. Repare o seguinte, o que eu quero desse número complexo é a parte real. Porque eu não quero saber de um movimento imaginário, eu quero saber de um movimento real. Eu quero saber de um movimento real. Certo? Eu quero saber de um movimento real. Então, qual é o movimento real aqui? Eu tenho que o meu x, em função do tempo, ele vai ser a parte real desse z em função de t. É essa a solução que eu estou procurando, não é o z de t, é o x, que ou seja, é a parte real desse número complexo. Ah, Francisco, mas C2 menos C1 vai dar zero. Eu não posso dizer que isso aqui é zero? Não, porque eu não sei quem são essas constantes C1 e C2. Elas podem ser zero, elas podem ser menos 1, enfim, ela pode ser qualquer número inteiro real, não complexo. Ou não real, não, como se diz, não real. Pode ser qualquer número natural. Certo? Então, o que importa é essa parte aqui, ó. Eu quero isso aqui, a parte real desse número complexo z. E qual é a parte real desse número complexo z? É a parte que não está multiplicada por i. Então, o que eu vou escrever aqui agora? Que a minha solução x de t, ela é quem? A minha solução x de t é quem? Vai ser essa constante aqui, C2 mais C1, que multiplica a exponencial de menos beta t, que multiplica um cosseno de alfa t. Certo? Agora, para facilitar a nossa vida, eu vou chamar esse cara aqui de A. Porque é uma constante. E aí vem a pergunta, por que eu coloquei A? Essa exponencial aqui é adimensional e o cosseno também é adimensional. Então, de uma forma, digamos assim, uma forma geral, a gente pode escrever que x em função de t vai ser A, que multiplica a exponencial de menos beta t,
que multiplica o cosseno. Aqui eu podia simplesmente colocar αt, né? Mas a gente sabe que não é só o cosseno de αt. A gente pode ter uma... Se isso aqui é um movimento ondulatório, ele precisa ter uma fase. Então a gente pode colocar uma fase φ aqui também. Certo? Então, esse resultado que eu acabei de escrever aqui, que é a parte real do z que está aqui em cima, essa aqui é a solução. Essa aqui é a solução. Chegamos na solução. Então, esse aqui é a solução da equação de movimento do oscilador amortecido para o caso em que beta, que é o parâmetro de amortecimento, é menor que ômega zero. E aí chamamos esse caso de subcrítico. Esse aqui é o caso subcrítico. Ok? Só uma coisa. Como é que seria... Aonde está aqui uma análise rápida aqui para terminar essa videoaula, porque já deve estar muito grande já essa videoaula. Certo? Vamos fazer uma análise rápida desse termo aqui. O que acontece quando o tempo tende ao infinito? Tende ao infinito. Ou seja, quando o tempo é muito grande. Vamos colocar matematicamente falando. Quando o tempo é infinito. Esse termo vai a zero, né? Essa exponencial vai a zero, que quando o tempo é muito grande, é uma exponencial decrescente. Então ela vai a zero. Se vai a zero, o que acontece com a posição x? Vai ser zero. Porque você vai ter zero multiplicando tudo aqui, então vai dar zero. Então, repare que é esse termo aqui, em termos de matemática, né? É a matemática que está dizendo, olha, esse termo aqui, vou fazer com outra cor. É esse termo aqui que é responsável por matar a oscilação. E elevado a menos beta t, que é responsável por matar a oscilação, né? Por fazer com que a oscilação morra. Cesse, fazer com que o movimento ondulatório se torne, deixe de ser infinito, como era no caso do oscilador harmônico simples, e passa a ser um movimento finito, ou seja, ele tem um fim. Um rápido gráfico aqui, como é que vocês acham que esse vai ser o gráfico do x em função? Vamos fazer com outra cor, né? Vamos fazer cor escura. Como vocês acham que vai ser o gráfico do movimento de x em função do tempo aqui? O tempo e o x. Repare que agora tem esse fator de amortecimento. Então eu vou começar dessa forma. Isso aqui é só um esboço, tá, pessoal? Aí ele vai, em vez de ir já para a amplitude original que ele tinha, não vai. Ele vai descer, vai fazer isso. E vai acontecer o quê? À medida que o tempo vai passar, ele vai morrer e vai parar. Repare o quê? Que essa curva aqui que vocês estão vendo aqui embaixo é exatamente, lembra o que? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Que curva é essa aqui que vocês estão vendo aqui? É exatamente o fator exponencial. Esse é o fator exponencial que está limitando a onda até chegar a um ponto que ela vai morrer. Então isso aqui é um gráfico do caso do subcrítico. Certo? Claro que isso aqui é um esboço.
Ok, pessoal? Então a gente já fechou o caso subcrítico. Vou parar o vídeo por aqui, que eu acho que já está bem extenso esse vídeo. E aí os próximos vídeos a gente vai trabalhar mais esse caso subcrítico. Ok? Um abraço e até a próxima videoaula.